Nesse vídeo vamos falar sobre a incrível vida de São Padre Pio de Pietrelcina. São Padre Pio nasceu em Pietrelcina, uma cidadezinha lá da Itália, em 1887. Antes dele nascer, os pais dele tinham tido outro filho, que morreu muito novinho, e o nome desse filho era Francisco. E aí, quando o Padre Pio nasceu, então, eles deram o mesmo nome pro Padre Pio, né, já que eles tinham perdido esse filho antes, e aí o Padre Pio nasceu, então eles deram o nome do Padre Pio também de Francisco. E bom, a cidadezinha lá de onde o Padre Pio morava era um pouco pagã, sabe? Eles tinham a terrível mania de só procurar a Deus quando estavam precisando. Então, assim, eles só procuravam a Deus nas dificuldades, né? E a gente não deve fazer isso. Mas a família do Padre Pio não. Para a família do Padre Pio, Deus era sempre a prioridade. Então, inclusive, eles eram até conhecidos ali na região como a família Deus isso, Deus aquilo, porque eles adoravam falar em Deus. E claro, sempre rezavam juntos, rezavam o rosário e tal. Era uma família verdadeiramente cristã. Ah, sim, e o demônio já perseguia o Padre Pio desde criança. Então, assim, desde criancinha ele já via monstros, sabe? Ele via o demônio e tal. É claro, o demônio sabia que o Padre Pio ia ser um grande padre responsável pela salvação de muitas almas. E o demônio não quer que as almas sejam salvas. Então, desde pequenino ele já era perseguido. E ele tinha umas doenças, sabe? Ele sempre foi muito doente, desde criança até a velhice dele. Quando ele morre com 80 e poucos anos, ele sempre teve umas doenças esquisitas, assim, incuráveis, que ninguém sabia de onde vinham e que sumiam repentinamente. Um negócio bem estranho. Por exemplo, por algumas vezes, os médicos falaram que ele tá na hora da morte, ele vai morrer. E aí, milagrosamente, ele curava, inexplicavelmente, umas coisas bem diferentes. Bom, um pouco antes do Padre Pio entrar para a ordem, né, dele se tornar um padre, um religioso, o Padre Pio estava um pouco assim em dúvida acerca da vocação dele, do chamado dele, né, se ele deveria realmente fazer isso. Então ele tem uma visão com Jesus e com o demônio ao mesmo tempo. Mas Jesus fala pra ele que ele não deveria ter medo do demônio, sabe? E promete a ele uma coroa muito linda como recompensa. Jesus fala pra ele que sempre que ele precisasse, ele deveria recorrer a Jesus. E Jesus estaria lá sempre para defendê-lo. E ele ainda diz que, olha, o demônio é muito mais forte que você. Então você lute. Você não tente fugir, porque ele vai te pegar. Então você lute contra ele. E me tenha ao seu lado, né? Recorra à minha presença divina. E aí eu vou sempre te defender. E Jesus ainda fala pra ele que, olha, você esteja avisado que o demônio vai tentar te surpreender muitas vezes. É claro, né, gente? Como eu falei, o demônio sabia que o Padre Pio iria converter muitas pessoas. Então, ele não queria, ele queria mesmo perseguir o Padre Pio. Ah, sim. Então, o Padre Pio entra pra ordem e se torna um frei franciscano e padre, claro, Padre Pio. E o Padre Pio tinha, gente, um amor tão grande pela Santa Missa, ele chorava chorava de alegria, de devoção, toda a Santa Missa que ele celebrava. E ele ainda dizia que se as pessoas soubessem o verdadeiro valor da Santa Missa, seria preciso um exército inteiro para ficar na porta da igreja, porque todo mundo ia correr para as igrejas. Bom, a missa do Padre Pio às vezes durava mais de 3 horas e ninguém ficava cansado com isso. É porque o Padre Pio, enquanto ele celebrava, ele tinha algumas visões, ele entrava em êxtase. Então, êxtase é um fenômeno que acontece, sabe? Um fenômeno espiritual que acontece com algumas pessoas, geralmente pessoas santas, que elas têm visões, elas têm visões de Jesus, dos santos. Então, o Padre Pio, quando celebrava a Santa Missa, ele via Jesus crucificado, ele via Nossa Senhora, ele via os anjos que iam falar com ele. Então, assim, não era uma coisa muito que ele pode controlar, sabe? Ele não controla muito entrar em êxtase ou sair do êxtase. Então, é uma graça de Deus. Então, ele tinha que esperar esse fenômeno passar para ele poder voltar e celebrar a Santa Missa normalmente. Então, por isso, às vezes, as missas dele demoravam tanto. E assim, gente, o Padre Pio também tinha um amor sem igual por Nossa Senhora. Ele chegava a rezar 15 terços por dia. São Padre Pio era um confessor
incansável. Então ele se esforçava muito para confessar todas as pessoas que ele pudesse. Às vezes ele chegava a ficar até 18 horas no confessionário direto. E era muito engraçado porque às vezes as pessoas iam se confessar, pessoas de diversas partes do mundo, que o Padre Pio nunca tinha ouvido falar. E quando eles iam lá se confessar, o Padre Pio já sabia detalhes, assim, detalhes impressionante sobre a vida delas. Bom, muitos fatos extraordinários aconteceram na vida do Padre Pio. Eu vou só citar aqui um exemplo, por isso que eu falei pra você assistir o filme. O filme narra muitos fatos, mas assim, nem no filme é possível retratar o tanto de fatos extraordinários que aconteceu na vida do Padre Pio. Mas vamos lá que eu vou te contar um. Um dia, um senhorzinho lá da região, que não conhecia o Padre Pio, nunca tinha ouvido falar do Padre Pio, estava planejando se matar. Então ele estava sozinho em casa e estava com esse pensamento, estava planejando cometer essa tragédia. Então, quando ele resolve fazer isso, aparece para ele um frade com as mãos sangrando. Presta atenção nessa parte das mãos que vai ser importante. E aí, junto com esse frade, aparece um perfume de rosas. E esse frade fala então para esse senhorzinho não cometer essa tragédia, para ele não fazer aquilo. E ele então não faz. Uns dias depois, esse velhinho fala para os amigos dele o que tinha acontecido, né? Porque ele tinha ficado muito chocado com aquilo. Ah, deve ter sido aquele estigmatizado lá de San Giovanni Rotondo. Calma, eu vou te explicar já o que é estigmatizado. E San Giovanni Rotondo era a cidade que o Padre Pio estava morando. Então, esse senhorzinho resolve ir lá visitar essa cidade e resolve ir à igreja. E chegando lá na igreja, então, o Padre Pio, né, que era exatamente o frei que tinha se encontrado com ele quando ele tentou se matar, diz pra ele o seguinte: nossa, general! E o Padre Pio, eles nunca tinham se encontrado assim fisicamente, né? E o Padre Pio diz pra ele assim: nossa, general, tivemos um grande trabalho, trabalhamos um bocado aquela noite, não é mesmo? Ou seja, o Padre Pio tinha aparecido para ele numa visão. Agora eu vou te explicar o que é estigmatizado, o que é um estigma. Estigmas são marcas de feridas no corpo que aparecem geralmente em 5 lugares. Os 5 lugares das chagas de Jesus. Então, nos 2 pés, nas 2 mãos e também no lado. Só que essas feridas são feridas místicas, ou seja, é um fenômeno espiritual que acontece no corpo de algumas pessoas. Geralmente pessoas muito santas, que querem sofrer muito por Nosso Senhor, sofrer com Jesus na cruz, então Deus dá essa graça a elas. Então é engraçado porque essas feridas, elas aparecem assim repentinamente e também somem repentinamente. Do Padre Pio, elas apareciam nas mãos. Então, as mãos dele, repentinamente, começavam a sangrar e depois paravam. Geralmente acontecia isso na Santa Missa, então ele tinha que amarrar, né, umas talas de pano nas mãos. Tem algumas fotos, eu acho. Se tiver foto, eu vou colocar aqui para vocês poderem ver. Ah, sim, o Padre Pio também amava muito os doentes. Então, ele fazia muita caridade com os doentes e, inclusive, ele fundou um hospital, que hoje é um hospital assim de ponta lá na Europa, né? Hoje e também na época. Em 1968, então, o Padre Pio faz a sua Páscoa eterna, né? Ele morre aos 81 anos. Padre Pio, rogai por nós. Bom, não deixe de se inscrever aqui no canal, tá bom? E deixar o seu joinha. Até a próxima! Não sei se você é novo aqui no canal, então eu vou me apresentar. Meu nome é Maria Carolina. Se você quiser me seguir no Instagram, é esse @ que tá aparecendo aí pra você. Vou botar aqui também outros vídeos, se você também quiser assistir, né? Tá aí. E não deixe de acessar meu site. É www.mariacaroldestino.tk. Sim, é .tk, não é .com. Até a próxima!